a escala gráfica. Se eu tenho escala gráfica, vamos entender isso aqui, ó. Qual é o grande trunfo dessa escala, que é a escala chamada gráfica? O grande trunfo disso aqui, ó, é que ela já facilita a sua conversão. Toda escala que é gráfica, ela te dá a seguinte situação, olha só. Vamos pegar aqui uma escala gráfica compatível a esse mapa. Aqui, ó. Te mostra tradicionalmente 3 segmentos. Aqui, ó. 1, 2, 3. Um segmento preenchido e os outros tá sem preenchimento algum. Aqui eu tenho 0, aqui eu tenho 5, aqui eu tenho 10 metros. 0, 5 e 10 metros. Isso significa que cada segmento desse possui quantos metros? Nesse caso aqui, o segmento possui 5 metros. Se eu tenho 2 segmentos, 10 metros. 3 segmentos, 15 metros. O que eu faço? Eu pego essa representação aqui e jogo para cá. Tá vendo aqui, ó, o tamanho dos meus 2 dedos juntos e jogo para cá. Os meus 2 dedos juntos e jogo para cá. Daqui até aqui teria 10 metros. Essa é a principal forma de utilização da escala gráfica. Isso aqui, os vestibulares, quando adotam isso vinculado a outra matéria. Por exemplo, a pôr do sol, nascer do sol. Porque são conceitos muito simples. A escala gráfica é muito simples de ser trabalhada em questão de vestibular. Beleza? E aí vamos colocar alguns estudos de caso no quadro para facilitar essa interpretação aqui, ó. Olha só. Aqui eu tenho a cidade A e a cidade B. Da cidade A para a cidade B, eu teria 5 centímetros no mapa. Se da cidade A para a cidade B eu tenho 5 centímetros, tá? Ele te dá a escala desse mapa. Tá? Escala aqui. Escala. Seria 1 para 200.000 centímetros. Tá? Ou apenas 1 para 200.000. Por quê? Se ele não te oferecer nada, o que você pode fazer? Se ele não te oferece nada, se associa com centímetro já direto. Agora faz a conta para mim. Qual que é a distância real entre a cidade A e a cidade B? Porque um problema de escala é a mesma coisa que um problema matemático. O que os professores indicam? Indicam que você coloque tudo no quadro. Agora eu coloquei tudo para você. Tá? Nessa proposta aqui, qual seria a distância real? A cada centímetro no mapa, eu tenho quantos quilômetros? São 2 quilômetros. Professor, não entendi a conversão. Centímetro para quilômetro, 5 casas. 200.000, 2 quilômetros. Andei 5 casas, achei a quilometragem. Então, se eu tenho 5 centímetros de distância entre uma cidade e outra, tá? É só fazer a regra da Xuxa, mais conhecido como regra de 3. E aqui, ó, eu teria então o valor relativo a 10 km. Então, muito prazer, aqui eu tenho 10 km de distância.
não vai alterar isso aqui. É muito recorrente eles trabalharem em questão de escala apenas com essa conceituação inicial. Então, dito isso, a gente vai meter bronca agora em uma outra frente, tá? Que é a frente do que a gente chama de isoipsas, um outro tipo de conteúdo. Olha só, quando você pensa em isolinhas, olha que interessante. O que são os mapas de isolinhas? Tá? Isolinhas são linhas que unem pontos de mesma temperatura, ou mesma altitude, ou mesma pressão. Então, são linhas que unem ponto de mesmo valor. Que unem pontos de mesmo valor. Professor, para que serve isso? A gente vai aplicar isso agora. Por quê? Vamos imaginar o seguinte. Você está em um pré-vestibular, já imaginou isso? Então, pré-vestibular, e aí cada fileira você tem um valor de pontuação na nota da redação do Enem. Uma fileira fica com 1.000 pontos, a outra fileira com 950, a outra fileira com 900, a outra fileira com 850 e assim sucessivamente. Eu estou dividindo a sala de aula por linhas que unem pontos de mesmo valor de nota da redação do Enem. É assim que funciona basicamente também essa situação que eu estou trabalhando com as isolinhas. Porque esse mesmo valor podem ser valores relativos à altitude. Se forem valores relativos à altitude, esse é o grande destaque para a gente, né? Essas aqui, ó, são as curvas de nível. Então, aqui eu tenho curva de nível, ou também chamada de isoipsa. Então, muito prazer, curvas de nível barra isoipsa. Ipsa remonta ipsometria, análise altimétrica. Então, as isoipsas são linhas que unem pontos de mesma altitude no relevo. Só que a gente tem outras isolinhas também? Temos, com certeza. Nós temos, por exemplo, isolinhas que medem a mesma pressão atmosférica. Para que serve um mapa que tem isolinha de pressão? Tá? Que chama isóbara ou isobárica. Para que serve uma isóbara? Gente, pressão atmosférica é diferença de pressão atmosférica mensura vento. Pressão atmosférica é fundamental, é componente fundamental para a gente trabalhar com a dinâmica dos ventos do planeta. Sabe quando a Maju, lá no Jornal Nacional, ou qualquer outra moça do tempo, fala sobre o deslocamento das massas de ar? Deslocamento sempre vai ser de alta pressão para baixa pressão. Se você tem um mapa de isóbaras, você tem a carta sinótica, que é a carta que possui o deslocamento, a distância de onde que o vento está indo para de onde que o vento está saindo. Beleza? Muito importante essa análise aqui. Além disso, tá? Olha aqui, ó. Além da pressão, você tem a precipitação. Então, aqui, por precipitação, nós temos mensuração a partir das ietas. Então, ok. Existe até análise disso aqui, por exemplo, por temperatura, gente. Então, isolinhas que medem temperatura. Vá lá na sequência de aulas que vocês têm sobre ilha de calor. Tá? Ilha de calor é muito recorrente aparecer também pela representação das isotérmicas ou isotermas. Isotermas.
É a forma de representação clássica, a forma de representação padrão para ilha de calor. É bem legal a gente representar isso aqui, porque agora o que a gente vai fazer? A gente vai focar na curva de nível, a gente vai focar na linha que une ponto de mesmo valor de altitude, porque é aqui que está o foco das questões.